Você é a favor ou é contra o uso do aparelho celular nas aulas presenciais? É sobre isso que nós falaremos hoje aqui na nossa conversa no Vamos Falar de Educação. Bom, existe um grupo de professores que é totalmente a favor da utilização do celular. E também existe um outro grupo de professores que é totalmente contrário. Eu peço que você responda aqui abaixo, antes de a gente promover esse debate, se você é a favor e é contra e o argumento que leva você a ter essa posição. Eu não venho aqui fazer você mudar de opinião, apenas fazer você pensar um pouco. Vamos lá comigo. Bom, hoje o aparelho celular ele é quase que uma extensão do nosso corpo. É difícil a pessoa que não tenha um aparelho celular hoje no Brasil. Inclusive, nós temos mais aparelhos celulares no Brasil do que habitantes, para a gente ver a dimensão. Claro que existem pessoas que têm 2, 3 aparelhos celulares, mas a maior parte da população, independente da sua classe social, tem acesso a um aparelho celular. Eu tiro e falo para você, no último censo realizado lá na Guiné-Bissau, um país da África, que eu desenvolvo um projeto de pesquisa e também desenvolvo projetos ligados à educação, grande parte da população lá na Guiné-Bissau, que é um país muito mais pobre que o Brasil, onde nós temos sim muitas dificuldades, grande parte da população tem acesso ao famoso telemóvel, que é o celular para eles. Então hoje o celular ele facilita que as pessoas tenham acesso a essa informação, que as pessoas possam se comunicar com outras pessoas, que as pessoas possam pesquisar assuntos da educação. Porém o nosso aluno, ele não tem e ele não foi preparado para ter primeiramente uma autonomia de buscar as informações e também de ter a maturidade de utilizar esse aparelho para fins educacionais na sala de aula. E aí fez que durante muito tempo muitos alunos pegavam lá o aparelho e ficavam jogando, e ficavam em bate-papo, e ficavam às vezes filmando alguns momentos da aula e fazendo um recorte indevido. Pegavam uma fala do professor pela metade e aí acabavam expondo essa situação. Isso fez com que vários governos, vários estados acabaram proibindo. Então é proibido, existe uma lei da proibição do uso do celular. Outras escolas privadas, inclusive algumas que eu trabalhei, também proibiam o uso do celular devido a isso. Essa falta de maturidade dos alunos. Eu venho aqui questionar você, se você é a favor e é contra, levando em consideração, primeiro, a gente tem que perceber o potencial que esse aparelho tem para nos ajudar. Para ser sim uma grande arma, para ser sim uma grande ferramenta que possa tornar a nossa aula mais produtiva. A gente hoje tem disponível inúmeros aplicativos. Vou botar aqui alguns para vocês. Aplicativos que você pode interagir com os seus alunos com a maior tranquilidade e eles tendo conectados e vocês mantendo essa conexão, sim, se torna uma ferramenta muito útil. Se a gente utilizar certamente a metodologia passiva, o professor no método tradicional, expondo a sua aula, falando, e o aluno apenas receptivo, esse aluno, se pegar o celular, ele não vai estar conectado, porque grande parte desses alunos, nesse modelo de ensino, onde você é o dono de toda a palavra, de todo o conhecimento, ele se desconecta. Grande parte dos alunos se desconectam da gente nesse processo. Para quem utiliza uma aula mais participativa, mais interativa, aonde o aluno é o grande protagonista, por exemplo, através das metodologias ativas, você consegue fazer um grande uso do celular. Então, sobre ser a favor e sobre ser contra, eu sempre falo, depende muito da metodologia que você vai utilizar. E também, usar o celular deve ter a orientação do professor. Por exemplo, agora, queridos alunos, vamos pegar o celular e vamos pesquisar. Também devemos ter muito cuidado em saber quantos alunos têm acesso a esse aparelho, têm acesso à internet naquela escola, para poder sim utilizar ou não.
Pode ter alguns alunos que não tenham um aparelho. E aí, claro, um trabalho em grupo com um aparelho facilita. E aí eles podem sim pesquisar e ir muito além daquilo que você conseguiria sem um aparelho. Você fazer ele protagonista, você fazer ele pesquisar, você fazer ele pensar. E tornar aquela aula assim muito mais atrativa. Você acha que é interessante um professor ali ficar 45 minutos, 1 hora, falando informações para ele, para fazer ele memorizar certas informações, que ele pode pegar o celular, com um clique, ter essas informações na palma da mão dele? Então, o que eu quero fazer você pensar e refletir não é sobre apenas usar ou não usar o celular. É sobre pensar que a nossa forma de educação, hoje a educação brasileira, ela está totalmente atrasada. Estamos fazendo os nossos alunos a decorar informações na era da informação. Deveríamos ensinar o que o aluno consegue fazer com essa informação. Para que ele vai aprender aquilo? Isso sim vai ser muito mais prazeroso. Isso sim vai ser muito mais eficiente para esse aluno e para a sociedade brasileira. Ficar ainda pensando uma educação lá do século XIX, que a gente ainda perpetua esse modelo, fazendo o aluno decorar inúmeras informações para responder uma prova, ou então para responder um vestibular, e vamos medir aquele que é bom professor, aquele que faz o aluno memorizar mais informações. É só para você pensar. Você pode comentar, você não precisa concordar comigo. A gente tem que pensar e refletir para mudar o que está posto aí. A nossa educação, ela é totalmente excludente. Assim é que eu penso. Espero que eu tenha feito você pensar sobre o celular apenas como uma deixa para promover essa reflexão. Até mais!